Deus. Meus amados, eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração e eu sei, queridos, que nós temos nesse período em que estamos vivendo, uma oportunidade muito grande para vivermos coisas novas em Deus. Eu sei também que Deus tem um grande propósito para a vida da nossa igreja e, consequentemente, também para as nossas vidas. E eu também sei que, sem dúvida nenhuma, nesse contexto, o Senhor tem nos chamado para vivermos obras ainda maiores. E sabe, queridos, viver obras maiores não significa dizer que nós estaremos com tudo pronto de uma vez só e que tudo vai acontecer de uma vez só. Não, é um processo. E é muito importante entendermos o processo de Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa intenção clara de vivermos esse propósito abre as portas para que então o Senhor haja através de nós e nos oportunize a possibilidade de vivermos coisas que sequer imaginamos. E sabe, queridos, na verdade, o nosso Deus, ele faz assim. Nós somos a cada dia colocados em momentos de prova, em momentos de desafios, em momentos em que muitas vezes nós não entendemos exatamente de forma plena e completa aquilo que Deus quer fazer na vida da gente. Mas, na verdade, é um exercício de fé que nos faz caminhar na direção do propósito e da vontade de Deus. E eu posso dizer para você, eu te digo isso nessa noite em nome de Jesus, 2025 pode ser o ano do extraordinário nas nossas vidas. 2025 pode ser um ano em que você vai estar vivendo coisas maiores em Deus. Você crê nisso? E sabe, queridos, a fé é o primeiro passo para que essa verdade que já foi declarada no céu comece a acontecer na nossa vida. E talvez, querido, até aqui você já esteja identificando coisas especiais que têm acontecido com você. Hoje nós estávamos lá na Zona Norte agradecendo a Deus porque o Senhor respondeu a oração de um justo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E um querido irmão nosso lá da Zona Norte recebeu uma bela notícia essa semana de uma nova oportunidade de trabalho, uma oportunidade que ele estava orando, pedindo a direção do Senhor. Sabe, queridos, há algum tempo atrás nós estávamos aqui e nós fizemos uma campanha muito importante sobre a vida de um casal querido da nossa igreja, que não podia ter filhos, estava já há 8 anos buscando a possibilidade de engravidar. E aí, queridos, nós fizemos uma campanha e oramos juntos, 7 semanas orando, buscando a presença do Senhor. E hoje está lá a querida filhota do nosso casal amado e já vai fazer 1 aninho de idade para a glória de Deus. Deus é fiel. Uma certa vez, queridos, um casal aqui da nossa igreja estava muito preocupado com a questão da posição no seu trabalho e havia um grande desafio para acontecer. E esse desafio era o fato de que nós tínhamos ali a possibilidade de que essa pessoa, esse irmão nosso, que é concursado, perdesse a sua vaga no concurso. Ele já estava ali naquele cargo há alguns anos e a preocupação era muito grande. E nós oramos, e nós fizemos um propósito, e nós jejuamos, e nós oramos ao Senhor. E, queridos, a causa desse nosso querido irmão foi até Brasília, até o STF. E chegando lá, toda a decisão anterior foi revertida para a glória de Deus. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que opera maravilhas. Mas, na verdade, muitas vezes nós estamos tão habituados com o comum, com o ordinário, com aquilo que é normal, que a gente esquece, então, de buscar coisas maiores em Deus. Eu quero te encorajar nessa noite, aqui juntos, possamos buscar coisas maiores em Deus. Repita comigo, coisas maiores. Mas você pode repetir melhor. Vamos lá. Coisas maiores em Deus. Aleluia. E sabe, queridos, com base nisso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6.
E eu quero ler com você os versos de 8 a 17, segundo Reis, capítulo 6, versos de 8 a 17. E você também vai poder acompanhar com a gente no telão da nossa igreja, porque pela fé o texto vai aparecer ali daqui a pouco, né? E eu quero dizer para você uma coisa: para que a gente viva coisas maiores em Deus, nós precisamos abrir os nossos olhos. Então o tema da mensagem de hoje é: abra os olhos. Então diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar aí também na sua Bíblia ou no telão. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença aqui. E te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Pai, que nada venha de mim mesmo, Senhor, porque nada tenho a oferecer. Mas te pedimos, Senhor, fala conosco nesta noite. Que, Senhor, possamos ser tocados pela tua presença. Toma-nos nas tuas mãos e faz a tua obra de forma completa aqui, neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, para que nós possamos viver obras maiores em Deus nesse ano, é necessário que nós entendamos a necessidade de cooperarmos com o propósito de Deus. É necessário a gente entender que existe uma parte que cabe a nós nesse processo de busca por viver o propósito do nosso Senhor. Sabe, queridos, a nossa parte, ela é muito importante e fundamental para que possamos alcançar verdadeiramente esse propósito. Não existe a possibilidade de que nós possamos viver completamente ou plenamente a vontade de Deus, se nós não estivermos também cooperando com esse propósito e com essa vontade. Não, que nós não estejamos buscando viver esse propósito e essa vontade de Deus. Nós sabemos que o propósito de Deus, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, porque assim a palavra de Deus nos mostra. Porque certamente, queridos, nós sabemos também que não existe melhor lugar para estarmos do que estarmos no centro da vontade de Deus, porque ali no centro da vontade de Deus existe propósito, porque ali no centro da vontade de Deus existe direção, porque no centro da vontade de Deus a proteção, porque no centro da vontade de Deus as coisas fazem sentido, e a nossa vida então ganha sentido, propósito, direção. Mas eu posso dizer para você que existem circunstâncias que tentam nos afastar do propósito e da vontade de Deus.
Sabe, queridos, quando nós percebemos essas circunstâncias, nós vemos que muitas vezes coisas acontecem ao nosso redor, coisas acontecem próximas a nós, coisas acontecem ao nosso lado e que tentam de alguma maneira nos impedir de enxergarmos a verdade. E a verdade é que Deus está no controle da nossa história e da nossa vida. Mas sabe, queridos, muitas coisas tentam nos afastar dessa verdadeira realidade. E dentro desse contexto, então, muitas vezes, quando nós tomamos a decisão de caminhar na direção da vontade de Deus, de caminhar na direção do propósito de Deus, de caminharmos na direção de coisas maiores em Deus, circunstâncias, coisas que acontecem ao nosso redor, tentam nos impedir de viver esse propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Muitas vezes, quando nós estamos no limiar de uma mudança, no limiar de algo novo que Deus irá fazer na vida da gente, muitas vezes nesse limiar de coisas importantes, Satanás tenta de alguma forma roubar a nossa visão daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu trazer para você um exemplo prático disso através da vida de Jesus. Jesus se preparou para exercer o seu ministério durante 30 anos da sua história aqui nessa terra. E nesse tempo de 30 anos em que Jesus viveu preparação, nós temos muito poucas informações sobre o que Jesus fazia ou o que Jesus vivia no seu dia a dia aqui na terra. Mas nós podemos ter também a certeza de que Jesus era alguém como qualquer outro da sua época. Jesus tinha profissão e, conforme o texto da palavra de Deus, ele era um tecton, conforme o grego. E tecton era um construtor, era alguém que construía coisas, desde um pedreiro até um marceneiro, um serralheiro, que trabalhava não com metal, porque naquela época não existia, mas com ferro. E sabe, queridos, um tecton era alguém que tinha uma profissão, uma atividade profissional. Jesus, então, era gente como a gente, trabalhou como qualquer outro. Mas sabe, queridos, Jesus era alguém que tinha um propósito claro e definido, e durante os 30 anos da sua preparação, ele esteve, então, estudando a palavra, ele esteve, então, crescendo na graça e no conhecimento da vontade de Deus, assim como eu e como você precisamos fazer no nosso dia a dia. Interessante é, queridos, que quando chegou o tempo certo, em que Jesus estaria iniciando o seu propósito, estaria de fato realizando o motivo pelo qual ele tinha vindo a esta terra. Jesus então vai e é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e ali então a presença do Espírito Santo de Deus toma conta da mente e do coração de Jesus, e Jesus ali é cheio do Espírito Santo, que desce na forma de pomba sobre a sua cabeça, e ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Queridos, logo depois desse momento em que Jesus é cheio do Espírito Santo de Deus, ali nas margens do Rio Jordão, após ser batizado por João Batista, Jesus então vai para o deserto para encerrar o seu tempo de preparação, e ali por 40 dias e 40 noites Jesus está ali em jejum e na busca pela presença de Deus, mortificando a sua carne e vivificando o Espírito Santo. E sabe, queridos, que coisa interessante é que no final desse período, no limiar dos acontecimentos que estariam transformando a história da humanidade, no limiar daquele tempo de preparo, quando então Jesus estava pronto para começar, eis que então o diabo vem, e ele tenta dissuadir Jesus do seu propósito, e ele então começa a tentar afastar Jesus do seu chamado, oferecendo a Jesus as riquezas desse mundo, oferecendo a Jesus o poder e a autoridade desse mundo, oferecendo a Jesus os alimentos e manjares desse mundo. Interessante é, queridos, que Satanás, para fazer então esse processo de prova contra Jesus, o diabo usava a palavra de Deus para testar o seu conhecimento. E nesse processo, então, Jesus resiste às tentações do inimigo.
Jesus então responde dentro da palavra de Deus, e Jesus vence aquele tempo de provação, e os anjos dos céus então vinham e serviam a Jesus, depois que Satanás se afastou da sua presença. Agora, queridos, depois então desse tempo, Jesus volta para a cidade e declara: é chegado a vós o reino de Deus. Se com Jesus foi assim, se no limiar do propósito de Deus para a vida do seu Filho na terra foi assim, que dirá na minha vida e na tua vida também? Sabe, queridos, quando nós estamos próximos do momento em que a chave vai virar, em que o propósito de Deus vai acontecer, em que a glória de Deus irá se manifestar, quando nós estamos no momento em que as coisas estão convergindo para o propósito de Deus, eu posso te dar a certeza de uma coisa: o diabo vai tentar roubar da tua vida aquilo que Deus já determinou. Satanás vai tentar trazer a você um entendimento errado, uma interpretação errada daquilo que está acontecendo. E muitas vezes, queridos, por conta de precipitação, muitas vezes por conta de medo, muitas vezes por conta de olharmos para os lados, nós deixamos de viver o propósito de Deus. E, queridos, como é importante nós entendermos como Satanás trabalha tentando roubar a nossa identidade, porque, na verdade, hoje nós estamos sendo convidados pelo Espírito Santo de Deus a abrirmos os nossos olhos. Jesus está falando comigo e com você nessa noite: abra os teus olhos. Repita comigo: abra os olhos. Queridos, como é importante nós entendermos isso. E sabe por quê, meus amados? Porque quando você estiver caminhando na direção da vontade de Deus, as coisas vão começar a fazer sentido na tua vida. Quando você estiver caminhando na direção do propósito de Deus, os problemas e as dificuldades não vão mais trazer sobre a tua mente e o teu coração dúvidas acerca do seu chamado. Porque quando nós estamos caminhando na direção da vontade de Deus, nós entendemos que as circunstâncias não têm o poder de nos afastar do propósito da vontade de Deus. Quando nós estamos caminhando na direção da vontade de Deus em busca de coisas maiores nele, nós entendemos então que todas as coisas que nos cercam podem ser transformadas pelo poder da mão do nosso Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas e Ele tem todo o poder. E por conta disso, queridos, nós entendemos também que a cada momento que caminhamos na direção dessa vontade, o Senhor vai fazendo de glória em glória, de fé em fé, a cada dia mais e mais, com que estejamos entendendo o seu propósito e caminhando nessa direção. É um processo, mas é um processo que não vivemos sozinhos, porque Deus está conosco todo o tempo, em todas as circunstâncias. Então cutuca quem está do teu lado aí e diga assim: Deus está contigo. Você não está sozinho. Aleluia. Porém, abra os olhos. Sabe, queridos, quando as coisas começam a caminhar e quando decidimos viver obras maiores, o sucesso acontece. E o que é o sucesso, pastor? Vou virar popstar, vou ter um canal no YouTube com milhões de seguidores. Não, querido, não é isso não. O sucesso é sermos bem-sucedidos na direção da vontade de Deus, amém? É sermos bem-sucedidos em vivermos o propósito de Deus. E quando nós então decidimos viver obras maiores, o sucesso vem. E eu posso dizer uma coisa para você: isso vai incomodar. Queridos, como vai incomodar? Sabe por quê? Porque uma das maiores armadilhas do diabo contra nós é fazer com que nós sejamos anulados pelas circunstâncias da vida. Deixa eu declarar uma coisa para você nessa noite.
Levanta a mãozinha aí, recebe aí nessa noite, em nome de Jesus. Você já é lavado e remido pelo sangue de Jesus. O diabo não tem mais poder e autoridade sobre a tua vida. Deus está no controle da tua história. Mas sabe uma coisa que o diabo quer fazer? Ele quer roubar de você a capacidade de espalhar a glória de Deus na vida das pessoas que estão ao teu redor. Ele quer fazer com que você seja anulado, para que você não possa então influenciar no lugar onde você foi plantado por Deus. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que já te perdeu, mas ele não quer perder outros através daquilo que Deus vai fazer na tua vida. E por conta disso, muitas vezes, nós percebemos que as coisas às vezes convergem para uma resistência. E sabe, queridos, quando nós estamos caminhando na direção da vontade de Deus, muitas vezes há uma resistência espiritual tentando nos afastar do propósito de Deus. Mas isso é bom. E sabe por que é bom? Porque quer dizer que você está caminhando no caminho certo. Quer dizer que você está incomodando. E é isso mesmo. Porque, na verdade, se vivermos o propósito de Deus, o diabo perde. Se nós vivermos a vontade de Deus, Satanás é derrotado. Se nós vivemos a plenitude da vontade de Deus, vidas são transformadas para a glória do seu nome. E eu e você fomos chamados para ser instrumentos da glória de Deus. Amém, queridos? Eu e você fomos chamados para sermos instrumentos de Deus para a salvação de vidas. E sabe, queridos, diante disso, nós precisamos entender que quando caminhamos na direção de Deus, o diabo vai tentar nos parar, vai tentar nos destruir, vai tentar anular o processo de Deus nas nossas vidas. O fracasso odeia o sucesso. E quando nós não estamos incomodando, quando nós não estamos sofrendo resistências, significa dizer que nós estamos sendo anulados, que nós não somos mais o sal e a luz, que nós não somos mais a resposta de Deus a esse mundo. Sabe, queridos, lá no teu trabalho, quando alguém passar por uma crise, ou por uma dificuldade, ou por um problema, uma situação difícil, a primeira pessoa que essas pessoas lá no teu trabalho precisam recorrer é a você. Não porque você seja mais sábio que os outros, mas porque você é cheio da graça e da glória de Deus. Sabe, querido, lá na tua escola, lá na tua faculdade, lá na tua vizinhança, lá no meio dos teus familiares, você precisa ser a referência para a vida daquelas pessoas. E você pode me perguntar assim, mas pastor, como é que eu vou fazer um negócio desse? Pastor, eu comecei agora, eu não sei como é que eu faço isso não. Querido, fica tranquilo, porque não é você quem vai fazer, é o Espírito Santo através de você. E aquilo que você tem vivido com Deus vai refletir a imagem de Jesus, de tal maneira que as pessoas vão identificar que você tem algo diferente. E o que você tem de diferente não é o cabelo que você pintou. O que você tem de diferente não é o batom novo que você comprou, não é o brinco, não é a pulseira, não é o relógio, não, queridos, é a graça de Deus, é a glória de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus que faz a diferença. E as pessoas identificam através de você a graça de Jesus. Sabe, meus amados, no texto em que nós lemos, nós vemos o profeta de Deus, Eliseu, um homem que foi usado de forma sobrenatural para viver obras maiores na sua história, sendo então canal da graça de Deus sobre a vida de todo o povo de Israel. E interessante é percebermos que Eliseu, ele não tinha uma capacidade para derrotar o exército inimigo. Sabe, queridos, Eliseu não era experimentado em guerra, ele não conhecia as táticas de batalha,
Ele não era aqueles ninjas, né, que chegam lá de noite, de madrugada e mata um, mata dois, mata 100, mata 200. Não, querido. Eliseu não tinha capacidade de estratégia de guerra, não era essa a praia de Eliseu. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus revelava a Eliseu os planos do inimigo. E a palavra de Deus diz, os conselheiros do rei disseram assim, olha rei, Deus revela a Eliseu até os pensamentos que você tem lá no teu quarto. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós somos cheios da presença de Deus e do Espírito Santo, o Senhor vai revelando a sua vontade às nossas vidas. E sabe, queridos, todas as insurreições do inimigo, elas se tornam claras para nós. Nós entendemos o propósito de Deus através da unção do Espírito Santo que habita em nós. E aí então, queridos, o diabo não nos pega desprevenidos, não nos pega de surpresa. Nós vamos sendo conduzidos pela ação de Deus. E aí o Espírito Santo diz para a gente assim, não entra nesse caminho aí não, que ali na frente tem armadilha. Vamos virar aqui para a esquerda, ao invés de virar para a direita. Vamos seguir em frente, ao invés de parar. Sabe, queridos, o Espírito Santo vai nos conduzindo à vitória. Então não somos nós quem realizamos, não é a nossa inteligência que realiza, não é a nossa sabedoria que nos dirige, que nos conduz, é a mão de Deus quem nos dirige, é a mão de Deus quem nos conduz, é a direção do Espírito Santo de Deus que nos conduz à vitória em nome de Jesus. E sabe, queridos, Eliseu, um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, ele então pôde orientar o rei de Israel para trazer sobre a vida do povo salvação. Ei, você é a resposta de Deus para esse mundo. Abra os olhos, porque na verdade não são as circunstâncias dessa vida que podem te impedir de viver a glória de Deus. Mas na verdade, queridos, quando nós começamos a caminhar na decisão de vivermos obras maiores, há uma resistência do inimigo tentando nos impedir. Agora, quando isso acontece, e quando as coisas começam a caminhar na direção da vontade de Deus, e quando essa resistência do inimigo começa a acontecer, nós temos duas escolhas. Repita comigo, duas escolhas. Repita mais forte aí, irmão, diga, duas escolhas. Nós temos duas escolhas, irmãos. E a primeira delas é, quando as coisas começam a caminhar na direção da vontade de Deus, e a resistência do inimigo começa a acontecer na nossa vida, nós podemos então tomar uma primeira decisão, ou ter uma primeira escolha, que é se acostumar, e não achar mais que isso é algo extraordinário. Queridos, que perigo que é nos acostumarmos com a graça de Deus sobre a nossa vida. Que perigo que é não identificarmos mais na nossa vida as pequenas direções de Deus corrigindo o curso da nossa história. Queridos, como é perigoso nós nos acostumarmos com a presença de Deus conduzindo a nossa vida, porque isso gera no nosso coração algo que bloqueia a ação de Deus na vida da gente, que é a ingratidão. Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos para aquilo que ainda não temos, que ainda não vivemos, que ainda não experimentamos, e esquecemos o que Deus já fez, aonde Deus já nos levou, o que Deus já mudou na nossa vida e na nossa história. O profeta Jeremias, na época mais difícil do povo de Israel, na época em que o povo de Israel foi retirado da terra de Judá, de Jerusalém, o templo fora destruído, e aquele povo estava na escravidão.
Jeremias, então, lamentando acerca daquilo que havia acontecido com aquela nação, uma nação escolhida por Deus para viver vitória, mas estava num tempo de grande tribulação por conta de escolhas ruins, de decisões ruins, afastadas da vontade de Deus. Jeremias, então, olhando para toda aquela situação de dor e sofrimento, por toda aquela situação de morte e de perda, o profeta então diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Repita comigo: esperança. Ah, queridos, como é bom termos esperança. Aliás, a palavra de Deus diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ah, queridos, como a esperança é importante para as nossas vidas, porque na verdade, meus amados, quando nós entendemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, nós passamos então a perceber as pequenas direções de Deus no nosso dia a dia, porque na verdade, queridos, aquilo que nós temos para viver em Deus, as obras maiores que Deus tem para as nossas vidas, elas não vão acontecer da noite para o dia, é um processo, e nesse processo nós vamos sendo transformados, nesse processo nós vamos sendo abençoados, nesse processo o Senhor vai fazendo coisas novas e vai trazendo a nós entendimentos novos, que vão fazendo com que nós tomemos novas escolhas, caminhemos em direções diferentes, para que alcancemos então a plenitude da glória de Deus. E esse processo na tua vida já começou. E sabe, queridos, como é importante entendermos isso, porque na verdade, conforme vamos caminhando, nós vamos então percebendo a direção de Deus. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos achar que é tudo assim mesmo, nós não podemos achar que está tudo normal. Nós precisamos ser diante do nosso Deus eternos e insatisfeitos. Ah, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Senhor, eu quero mais da Tua graça. Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, mais da Tua graça, mais da Tua direção, mais da Tua unção, mais do poder do Teu Espírito Santo atuando sobre a minha vida, fazendo de mim mais do que vencedor. Essa é a nossa postura diante do nosso Deus. Precisamos ser eternos e insatisfeitos, entendendo que a cada caminhada e a cada superação, nós crescemos, nós nos fortalecemos para obras ainda maiores. Cuidado com o costume de achar que está tudo normal. Sabe qual é a segunda situação que pode acontecer? É nós nos acomodarmos e achar que está bom do jeito que está. Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: ah, está tudo tão tranquilo na minha vida, agora eu estou num emprego bom, agora eu estou de carteira assinada, tenho INSS, se ficar doente eu vou ali no hospital da Restinga, e não vou ser atendido, mas pelo menos eu vou estar ali num lugar legal para poder trocar uma ideia com o pessoal que vai estar lá também esperando. E agora está tudo bem, está tudo certo, porque minha família está bem. Tudo bem que de vez em quando vão umas panelas lá em casa, mas graças a Deus até aqui o Senhor me conservou em vida. Aquela panela não me acertou até agora, né? Aquela machadinha passou aqui raspando, mas bateu na parede. Então está tudo bem do jeito que está. Sabe, queridos, às vezes a gente se acostuma. É interessante a capacidade do ser humano de se acostumar. Eu estou me acostumando com o frio, irmãos. Estou até gostando. Porque nesse calor aqui eu estava pedindo: Senhor, vem o inverno, Senhor, vem o inverno, Senhor, vem o inverno. Né? É interessante a capacidade de adaptação que a gente tem, sim ou não? Você vai lá na Antártida, temperatura de menos 30, menos 40, menos 50, tem um esquimó lá, no iglu de gelo, vivendo amarradão, pescando lá, fazendo buraco no gelo para pescar, para fazer um churrasquinho de peixe. Você vai lá no deserto do Saara, 50, 60, 70 graus na sombra,
E tem lá, queridos, as tribos lá africanas que estão ali amarradonas, lá correndo do leão, o leão correndo atrás, e estão ali. É interessante a capacidade de adaptação do ser humano. E muitas vezes nós nos adaptamos à realidade daquilo que estamos vivendo. Nós nos acostumamos, nós vamos nos conformando àquela situação e a gente vai pensando, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, não tem muito o que fazer não. E sempre foi assim, com meu pai era assim, com meu avô era assim, com meu bisavô era assim, e eu vou ser assim, meu filho vai ser assim, meu neto também, porque é assim mesmo. A gente vai se acomodando, queridos, a gente vai se acostumando, mas a palavra de Deus diz, não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E na verdade, queridos, muitas vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis na vida, a gente vai se acostumando com a situação, e nós vamos entendendo que é assim mesmo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Quando somos eternos insatisfeitos, nós entendemos, então, que nós não podemos abrir mão da plenitude da glória de Deus. Nós entendemos, queridos, que aquilo que vivemos não pode ser pela metade. Aquilo que vivemos com Deus precisa ser completo, porque a obra de Deus é completa nas nossas vidas, amém, igreja? E sabe, queridos, nós quando entendemos isso, nós então deixamos de viver as coisas de Deus pela metade, para vivermos elas de forma plena, para a glória de Deus. Agora, queridos, é necessário então que a gente abra os nossos olhos, porque, na verdade, esse processo de Deus na nossa vida, ele começa por meio de uma decisão, a decisão de confiarmos plenamente no Senhor e entendermos que Deus está no controle da nossa história. Eliseu, quando estava sendo usado por Deus para revelar a vontade do rei inimigo de Israel, ele então estava ali direcionando o povo para a salvação. E, obviamente, queridos, aquele rei não ficou satisfeito, e ele tentou destruir Eliseu. Ele, então, reuniu um exército para matar aquele homem, porque, na verdade, queridos, o diabo está andando em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. E, na verdade, então, aquele exército chega na cidade de Dotã, onde estava Eliseu e o seu auxiliar, um jovem que estava sendo preparado ali para viver o sacerdócio. E naquele momento, então, aquele jovem, ao acordar pela manhã naquele dia, ele vai, acorda, lava o rosto, escova o dente, assim cremos, e então ele chega do lado de fora, abre a porta, vai se espreguiçar, dá bom dia para o dia, e ele olha e vê um exército cercando aquela cidade. Ah, queridos, quantas vezes nós nos vemos cercados pelos problemas, quantas vezes nós nos vemos cercados pelas dificuldades, quantas vezes nós nos vemos cercados pela resistência do inimigo contra os planos de Deus para as nossas vidas. E sabe, meus amados, aquele jovem, ao encontrar aquela situação, ele entra em desespero, porque ele não vê saída para aquela situação, porque ele não vê uma solução para aquela situação, e ele então estava ali já contando com a morte. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos vemos assim, nós nos vemos ansiosos, preocupados, amedrontados, assustados com as circunstâncias que nos cercam. Muitas vezes, queridos, nós nos vemos numa situação tão difícil que nós não vemos a luz no final do túnel. Eu já passei por situação assim, você já passou também? E sabe, queridos, uma das situações que eu vivi na minha vida foi quando, alguns anos atrás, aliás, há uns bons anos atrás, eu tinha um negócio e aquele negócio não estava indo bem, estava indo de mal a pior.
Eu estava ali tentando de todo jeito recuperar aquela situação, mas eu não estava conseguindo de jeito nenhum. E a cada dia a coisa piorava cada vez mais, e eu estava tentando fazer de tudo para que aquilo desse certo. Mas chegou um dia pela manhã, um domingo, um final de semana, um domingo pela manhã, bem cedo, e eu estava ali naquele lugar, e bateu no meu coração uma angústia tão grande, porque naquele dia eu comecei a perceber que não tinha alternativa viável. Eu tentava pensar numa solução, em outra, e nada na minha mente funcionava. E aquilo foi me batendo uma angústia, uma dor, um desespero, uma situação de não saber o que vai acontecer. E naquele momento, então, o único lugar que tinha vazio ali naquele lugar que eu pudesse, de alguma maneira, buscar a Deus, foi um banheirinho que tinha ali, banheirinho para os clientes. E ali eu entrei naquele banheirinho, fechei a porta, dobrei o meu joelho ali, a única coisa que eu conseguia dizer era: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor. Talvez você já tenha vivido um momento assim na tua vida. E ali dentro daquele banheiro, naquele lugar, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus falando ao meu coração: saia desse negócio, abra mão disso, fala com os teus sócios que você não quer mais participar dessa sociedade. E na minha cabeça, na minha mente, na minha lógica, eu comecei a pensar: isso é impossível, não tem como. Como é que eu vou chegar para eles agora, nessa altura do campeonato, dizer que eu estou saindo? Eles não vão aceitar isso de jeito nenhum, não tem como isso dar certo. E aí o Espírito Santo repetiu no meu coração naquele dia: abre mão disso, vai lá, fala com eles. E aí então eu abri aquela porta, saí, fui até a casa onde a Marilúcia estava, dormindo, descansando o sono dos justos. E aí cheguei ali, acordei ela no susto e disse para ela assim: olha, eu sinto no meu coração que eu tenho que sair desse negócio. E ela disse: mas você tem certeza disso? Eu falei: eu tenho certeza, Deus falou comigo que eu preciso sair. E ela disse assim: se Deus falou contigo, então você faz isso. E aí eu voltei, falei com os 2 sócios que eu tinha naquele negócio, e eles olharam um para o outro e disseram assim: tudo bem. Para mim foi um susto, eu nunca imaginava que eles fossem dizer isso para mim. E eles disseram: não, tudo bem, a gente faz. Então formalizei a minha saída, e ali conseguimos acertar tudo, viemos embora, fomos para casa, chegaram em casa, dormimos. No dia seguinte eu tive uma sensação como eu nunca tinha tido na minha vida antes. Eu acordei na segunda-feira pela manhã, Marilúcia já tinha saído para trabalhar, as crianças tinham ido para a escola, né? Aliás, a criança, né? Porque só tinha a Rebeca na época. A criança grande ali do Mateus ainda não tinha. E aí, eu fiquei naquela sensação de não saber o que fazer, porque eu não tinha para onde ir. Eu não tinha uma ligação para fazer. Eu não tinha um lugar para ir, eu não tinha nada para fazer ali, que eu pudesse fazer ali naquele momento. E aquela sensação foi uma sensação estranha para mim, porque eu sempre trabalhando muito e fazendo 2, 3 atividades ao mesmo tempo, mas naquele dia ali, eu olhei à volta e disse assim: Senhor, eu vou recomeçar tudo de novo. E sabe, queridos, não foi fácil, não foi rápido, foi um processo, mas aos poucos, o Senhor foi trazendo uma nova direção. Mas eu sei que se não tivesse tido na minha vida aquele momento, eu não estaria aqui hoje com você nessa noite. Deus tem um propósito para todas as coisas. E sabe, queridos, aquele jovem, ao olhar para aquele exército cercando aquela cidade, ele se viu sem saída. E então a única coisa que ele podia fazer foi aquilo que eu fiz naquele banheiro lá daquele negócio. E ele disse assim: meu Senhor, o que faremos? O profeta então respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Ei, querido, presta atenção, abra os teus olhos. Aquele que está contigo é maior do que aquele que opera neste mundo. Você já é mais do que vencedor pelo sangue de Jesus.
E então o profeta Eliseu ora ao Senhor e diz: Senhor, abra os olhos desse jovem para que ele veja. Ah, queridos, que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos nessa noite, para que possamos enxergar a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, que abre as portas para vivermos coisas maiores nele. E então aquele moço viu que o exército de Deus estava acampado com os seus carros de fogo, guardando Eliseu e o jovem. O Senhor está contigo. O diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor estão ao teu redor, protegendo e te livrando de todas as circunstâncias. Abra os olhos, enxergue o propósito de Deus e vivamos a sua vontade, em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos nessa noite? Eu quero orar com você rapidamente. Eu não vou me delongar muito tempo aqui nesse momento, mas eu quero que você saia daqui com uma decisão nessa noite. A decisão de viver o propósito e a vontade de Deus. A decisão de viver obras maiores com Deus. A decisão de entregar não uma parte da tua vida, mas a tua vida de forma plena e completa a esse propósito. Ah, queridos, eu tenho certeza do que Deus irá fazer nesse ano, aqui, nesta igreja, na nossa igreja. Eu tenho certeza, querido, que você faz parte desse propósito, mas eu quero convidar você que você feche os teus olhos agora, e talvez você esteja aqui nesse lugar a convite de alguém, talvez você esteja aqui nesse lugar hoje, esperando uma direção de Deus. E eu posso dizer para você que a direção de Deus, ela é certa, ela é a melhor decisão, e essa direção já foi dada pelo Senhor sobre a tua vida. Creia nisso, querido. Deus tem um propósito para a tua vida e esse propósito é perfeito. Mas é necessário então que nós tomemos uma decisão. E talvez, querido, nesse tempo, até aqui, você tenha ainda colocado a sua vida de uma maneira que nem tudo está no controle de Deus. Talvez, querido, você esteja vivendo um tempo em que nem tudo está entregue nas mãos do Senhor. Mas eu posso dizer para você nessa noite, chegou a hora de que você então tome essa decisão. A decisão de entregar por completo. A decisão de viver o propósito. A decisão de ser instrumento da glória de Deus. Saiba, querido, que as dificuldades que você está enfrentando, nenhuma delas passam despercebido aos olhos do teu Deus. Mas muitas vezes, nós temos desistido, nós temos nos acomodado, nós temos nos acostumado. E agora é o tempo da gente despertar, da gente abrir os olhos e de vermos que Deus tem obras maiores para as nossas vidas. E talvez você diga assim: ah, pastor, mas já passou meu tempo. Ah, eu não tenho mais como viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Abraão foi chamado aos 75 anos de idade, e 25 anos depois ele estava com a promessa de Deus em seus braços. José passou 10 anos preso injustamente, mas depois de 10 anos de cadeia, um dia o Senhor chamou José para fazer a barba e se tornar governador do Egito. Não há impossíveis para Deus. Mas muitas vezes a nossa mente, o nosso coração limitam a ação de Deus na vida da gente. Muitas vezes a nossa mente, o nosso coração limitam o poder de Deus.
Mas eu quero que você destrave na tua mente nessa noite aquilo que Deus pode fazer na tua vida e através de você. Eu quero que você coloque a tua vida diante do Senhor agora e você compreenda que naquilo que você vive, aonde você está, naquele lugar, nessas circunstâncias, o Senhor pode te alcançar e trazer você para um novo patamar de intimidade com Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma situação que você olhe e diga, eu não vejo jeito, eu não vejo saída, eu não vejo maneira das coisas acontecerem comigo. Mas sabe, queridos, o como e o quando é a atuação de Deus. O que você precisa agora é entregar ao Senhor. Eu te convido a que você faça isso nessa noite. Feche os teus olhos e diga assim, Senhor, eu quero entregar a minha vida e a minha história a Ti. Senhor, eu quero viver o Teu propósito. Senhor, eu quero que os meus olhos espirituais sejam abertos, para que eu possa enxergar o Teu propósito na minha vida. Senhor, eu quero viver a plenitude da Tua glória e da Tua vontade. Eu entrego, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos e eu confio em Ti e no Teu propósito para a minha vida. Senhor, eu quero viver obras maiores em nome de Jesus.